eletrônica hoje. Hoje nós daremos prosseguimento à disciplina de Eletrônica 2 do curso de Engenharia de Controle e Automação. O objetivo de hoje é conhecer os componentes da família FET, ok? Na aula passada nós fizemos uma revisão sobre materiais semicondutores e um componente mais simples que era o diodo. Então vocês já sabem mais ou menos qual é o procedimento, né, de fabricação, o processo de dopagem, quais são os elementos utilizados na fabricação de semicondutores. Bem, vamos começar então a aula de hoje falando um pouquinho sobre a teoria da álgebra booleana, né, sobre a sua descoberta em 1860. A teoria de álgebra booleana permitiu implementar, né, várias soluções para problemas específicos, sendo que em 1860 ainda tinha algumas limitações. Inicialmente tentou-se implementar a lógica, né, a teoria, né, na prática, né, desenvolver equipamentos específicos utilizando os relés eletromecânicos. Mas nós sabemos que os relés eletromecânicos têm uma série de limitações. O grande avanço mesmo para se conseguir implementar a lógica, né, booleana, né, a álgebra booleana, foi com o advento das válvulas eletrônicas, por volta ali de 1905, 1906. Né? Com o advento das válvulas eletrônicas, nós tivemos um boom, né, em equipamentos eletrônicos. Né? Principalmente nós podemos citar aqui o rádio, que foi muito utilizado, o sistema telefônico, as centrais telefônicas que utilizavam este tipo de componente, né, as válvulas eletrônicas. A válvula eletrônica, né, é um dispositivo que possui 3 terminais, em que um desses terminais é para controle. Os outros 2 terminais vai formar um canal que você vai controlar a corrente, o fluxo de corrente que passa por ele. Né? Sendo que as válvulas eletrônicas, apesar de ter dado um ganho, né, no início lá do século XX, ela também possuía suas limitações. Consumia muita energia. Como o seu processo para o controle de corrente era feito à base do aquecimento, você tinha um problema de aquecimento muito grande. Você tinha a demora para o sistema entrar em funcionamento e a confiabilidade era muito baixa. As válvulas eletrônicas elas queimavam demais. Então exigia uma manutenção quase que periódica. Né? O rádio, por exemplo, os rádios mais antigos, quem for da década de 70 e 80, né? Na verdade quem estiver assistindo provavelmente não é dessa década, né? Mas os avós sim. Eles vão se lembrar que naquela época, por exemplo, o rádio, para ele começar a funcionar, às vezes ele tinha que ligar na tomada e esperar um tempinho, para que ele viesse a aquecer e a partir daí sim entrar em um funcionamento perfeito. A mesma coisa acontecia com as TVs de antigamente. Você ligava, demorava um tempinho para que começasse a aparecer a imagem no tubo. Né? E falando na questão da confiabilidade dessas válvulas eletrônicas, quem tinha TV na década de 80, por exemplo, 80, início da década de 90, o técnico de manutenção de TV era quase um amigo íntimo, porque essas válvulas viviam dando defeito e o técnico vivia na sua casa para fazer a troca dessas válvulas. Né? Como eu falei para vocês, né, a indústria telefônica ela também utilizava em suas centrais esse tipo de componente. E aí, com essas limitações, ela investiu em pesquisa para tentar encontrar um outro componente que fosse similar. Mas ainda fazendo um parênteses aqui para falar de válvulas eletrônicas, provavelmente vocês já estudaram, né, a história lá dos computadores e o computador de primeira geração, o computador digital que nós tínhamos, né, em 1946, que era o ENIAC, né, um computador americano, ele era a base dessas válvulas eletrônicas. Ocupava um andar inteiro de um prédio de mais de 180 metros quadrados, tinha toneladas, né, de quilogramas, né, em relação ao seu peso. E era muito limitado em relação a cálculos. Lógico, para a época era um avanço e ajudou muito os Estados Unidos nas estratégias, principalmente estratégias de guerra. Mas existia essa limitação, e quando se queimava uma válvula para trocar era uma série de dificuldades. Né? Então, com todas essas limitações, a Telefone Bell, né, na verdade, né, é o contrário o nome, né, da empresa, é Bell Telefone, ela investiu em um componente, né, que fosse a base de semicondutor, porque já existiam pesquisas com semicondutores, né, no início do século XX, tá? E que pudesse trabalhar um pouco diferente daquela válvula eletrônica. Teria os mesmos números de terminais da válvula eletrônica, porém, aquele terminal de comando, ao invés de você injetar corrente, né, ao invés de injetar portadores,
para fazer o controle de corrente nos outros dois terminais, que era o canal, eles pensaram em simplesmente injetar um campo elétrico, na verdade, né, colocar um campo elétrico e a partir desse campo elétrico fazer o controle dessa corrente que passava no canal, né? Então eles investiram nessa pesquisa e só em 1946 foi que eles vieram obter um resultado, né? Sendo que em 1946 eles não encontraram exatamente o que eles queriam. Eles até conseguiram encontrar um componente, né, a base de semicondutores, sendo que naquele terminal de controle, ao invés de você colocar um campo elétrico, você ainda tinha que ejetar portadores de carga, ou seja, você tinha que colocar uma corrente elétrica para fazer o controle da corrente elétrica no canal principal. Este componente, na verdade, foram os transistores, né? Segundo diz, né, a história, né, essa empresa e seus pesquisadores fizeram essa descoberta por volta de 1946. Mas como não era o que eles queriam, essa descoberta ela não foi anunciada até 1947. Então só em 1947 que eles vieram anunciar ao público. De qualquer forma, esses transistores, né, que eles descobriram ali, que é o componente que vocês estudaram lá em Eletrônica 1, né, o transistor bipolar de junção, também foi um grande avanço, se deu um grande avanço principalmente para a área da computação e eletrônicos em geral. Foi um grande avanço, só não era ainda aquilo que eles estavam querendo. Eles continuaram com suas pesquisas e mais à frente eles conseguiram encontrar um componente que trabalhava da maneira que eles queriam, que era você colocar um campo, né, um campo, acionar através de um campo terminal, o campo elétrico, né, e fazer o controle de corrente no terminal do canal principal. Este componente, né, que eles vieram a descobrir é o componente que hoje nós associamos à família FET, que são chamados transistores de campo. Tá? É diferente do transistor bipolar que vocês estudaram em Eletrônica 1. Novamente fazendo um parênteses. Aquele transistor que vocês estudaram em Eletrônica 1, transistor bipolar de junção. Por que ele é bipolar de junção? Porque o seu canal principal possui dois cristais diferentes, né? Cristal do tipo P e cristal do tipo N. No canal principal, lembrando, vocês tinham lá transistores NPN e PNP. Então no canal principal sempre tinha ali dois cristais diferentes. Ou o cristal do tipo P, cristal do tipo N mais um cristal do tipo P, ou o inverso, ok? E esses transistores, né, de efeito campo, que são os transistores da família FET, eles são chamados de transistores unipolar, né? Transistor unipolar. Por que unipolar? O seu canal só é composto por um tipo de cristal. Ou vai ser o cristal do tipo P, ou vai ser o cristal do tipo N. Por isso existe essa diferença, tá ok? Então, só para passar para vocês aqui, essa aula e essa apresentação que eu estou passando para vocês, eu estou me baseando nas aulas do professor Marcos Zurita, tá? Que é da UF do Piauí. Então esses slides aqui que vocês verão na apresentação, provavelmente vocês também encontrarão no material deste professor, ok? Então aqui, pessoal, na nossa apresentação, tá? Passei aqui para vocês um pouco desse histórico, que em 1946 foi a descoberta dos transistores, né? O nome transistor vem de resistor de transferência, tá ok? E quando vocês trabalhavam lá em Eletrônica 1, que vocês controlavam a corrente na base, para fazer o controle da corrente entre o coletor e o emissor, na verdade vocês estavam controlando a resistência daquele canal. Por isso que é resistor de transferência, tá ok? Então, foi descoberto em 1947, né, que foi o anúncio. Em 1946 eles já tinham obtido esses resultados, ok? Os laboratórios, né, que foram responsáveis foi o laboratório, né, Bell Telephone. E voltando aqui um pouquinho, né, um desses pesquisadores que trabalhavam na época nessa empresa era o Shockley, tá? E aí nós vamos entrar então realmente nos componentes da família FET. Nós já vimos que esses componentes em específico nós iremos fazer o controle, né, por um terminal específico através do campo elétrico, ou seja, através de um valor de tensão que nós iremos controlar a corrente que passa em seu canal. Vamos lá pela definição dos componentes da família FET. Um FET é um dispositivo semicondutor que controla o fluxo de portadores
em seu interior utilizando um canal cuja espessura é controlada por uma região de depressão, nas quais não existem portadores. Observe, neste caso aqui, que com o controle é feito através da diferença de potencial, né, aquele campo elétrico que nós colocamos no terminal de controle, não existe injeção de portadores. Se não existe injeção de portadores, não tem corrente elétrica, ok? Significa que este terminal em específico ele tem uma alta impedância. É interessante, olha, só estou colocando ali um valor de tensão, uma intensidade nessa tensão, diferencial de potencial. Como a corrente é zero, eu sei que potência é a energia gasta no intervalo de tempo. Se a corrente é zero, significa que a potência dissipada vai ser zero. Isso significa para a gente nenhum ganho à economia de energia, que era algo que se buscava, pois as válvulas eletrônicas tinham um consumo de energia muito grande. Ok? Então, está aí a nossa definição dos componentes da família FET. Ok? Aqui nós temos a base de como é construído o transistor FET, esse transistor de efeito de campo, tá ok? Vai possuir 3 terminais. Um terminal é o terminal de comando, que nós iremos chamar de porta ou gate. Podemos até fazer uma associação com o transistor bipolar que vocês estudaram lá em Eletrônica 1. Lá, vocês faziam o controle do transistor através da base do transistor. Aquele terminal que era de base lá no seu transistor é o mesmo que nós temos aqui, que nós chamamos de gate, ok? O coletor que vocês tinham lá no transistor bipolar, aqui nós teremos o terminal que é chamado de dreno, ok? E lá no transistor bipolar, onde vocês tinham um terminal que era chamado de emissor, aqui nós teremos um terminal que é chamado de source, tá? O source é a fonte dos portadores de carga, ou seja, vai ficar em uma polaridade negativa no circuito de vocês. O dreno vai ficar na polaridade positiva do circuito de vocês, tá ok? Vou chamar a atenção de vocês lá na frente, que mesmo com a característica construtiva do FET sendo de forma assimétrica, né, tendo uma simetria, deve-se respeitar as polaridades dos terminais, ok? Da família FET nós estudaremos 2 componentes principais. O JFET, que é o mais simples, que nós começaremos os nossos estudos, e o MOSFET, que se dará a seguir, ok? Aqui nós temos aqui um encapsulamento desses componentes. Vocês podem ver, né, que você já conhece esses tipos de encapsulamentos, né? Depende aí em relação ao tamanho, que vai ter referência em relação à potência, né? Se é um pouquinho menor, a potência é menor para equipamentos que venham a requerer uma potência maior. Você terá que ter um encapsulamento um pouco mais robusto, tá? Mas vocês podem ver aqui, ó. Este encapsulamento aqui vocês tinham lá nos transistores, né? Ah, professor, mas como que eu vou saber se naquele encapsulamento é um transistor bipolar, é um transistor de efeito de campo, ou mesmo um regulador de tensão que tem o mesmo encapsulamento? Bem, o que vocês terão que fazer é olhar a identificação e após ver a identificação, se vocês não conseguirem, né, logo associar qual é o componente, vai na internet, procura o datasheet que vocês vão encontrar e a partir dali vocês vão identificar qual é o tipo de componente que vocês estão trabalhando e toda a especificação técnica que vocês precisam para um bom projeto de vocês, ok? Como que é feito, como que é construído o JFET? Bem, é um componente à base de semicondutores. Então, os semicondutores vocês já sabem como que nós transformamos, né, e construímos os cristais. Cristal do tipo N e o cristal do tipo P, com aquela inserção de impureza, pegando aquele elemento base da família 4A. Ok? Então, vocês já sabem como que funciona a produção, o processo de dopagem. Aqui vocês podem perceber que nós temos, né, um cristal maior, que é o canal, neste caso aqui o meu cristal do tipo N, e nós temos 2 cristais menores, que é o cristal do tipo P, ok? O cristal do tipo N, ele é fracamente dopado, e os 2 cristais do tipo P, que estão associados ao gate, é fortemente dopado. Isto vai influenciar, ok, nas características de condução deste componente. Até aí tudo bem? Alguma dúvida? Ok.